Olá, como vai? Bom dia! Atenção para os golpes dos estelionatários. Cada vez mais sofisticados e com novas formas de enganar as pessoas, crescem as ocorrências desse tipo. Os criminosos têm utilizado até dados pessoais das vítimas para abrir contas em banco e solicitar cartões de crédito. Daqui a pouco a gente fala mais e ainda. Futebol, Série B. Cruzeiro ainda não conseguiu vencer na competição. Na Série A, América tropeça de novo. Atlético recebe São Paulo no Mineirão e vence com placar magro. Especialistas reforçam: o uso da máscara é indispensável sem ampla cobertura vacinal. E as celebrações no dia de Santo Antônio em Patos de Minas. Essas e mais informações no 30 Minutos desta segunda-feira, 14 de junho. Os golpes de estelionato não param. Além do uso das redes sociais, aplicativos de conversa, agora os criminosos também estão utilizando dados pessoais das vítimas para abrir contas em banco e pedir cartões de crédito no nome dessas pessoas. Os estelionatários seguem sem dar trégua às vítimas. O Dilei Igor foi uma delas. Ele soube por funcionários de uma loja de Patos de Minas que alguém estava usando os dados dele para realizar compras em cartão de crédito, também com o nome dele. A notícia gerou uma dor de cabeça danada e um trabalho de investigação pessoal para entender o que estaria acontecendo. Fiquei praticamente o dia inteiro, para lá e para cá, tentando resolver. Aí eles me pediram um negócio, eu tinha que ir no Procon. Depois no Procon pediram para conseguir o número da compra. Então eu fiquei praticamente um transtorno mesmo. Tinha todos os meus dados e pelo que eu entendi, ele tem um cartão com o meu nome, né? Ele fez, pelo que eu entendi, ele fez um cartão, sem ser nos meus bancos, em outro banco, deve ser esses bancos virtuais, né, hoje, e ele deve ter emitido um cartão no meu nome. E ele não é o único. Segundo o delegado de furtos e roubos, Anderson Rosa, golpes por aplicativos de mensagem estão entre os principais usados pelos criminosos. O primeiro é o golpe do Pix, em que o criminoso se passa por algum conhecido da vítima, arma uma situação e a vítima transfere o dinheiro para a conta indicada pelo estelionatário. O segundo é a solicitação de cartões de crédito, em que a vítima recebe uma ligação, é informada de uma situação e o criminoso solicita a entrega do cartão juntamente com a senha. A terceira é a venda de veículos pela internet, que geralmente envolve o intermediário e que, nesse caso, é o golpista. Para todas essas situações, algumas orientações são importantes para evitá-las. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de história, checar se realmente você está falando com aquele amigo, com aquele parente, conhecido, por uma ligação de voz, por uma ligação em que você constate que realmente aquele pedido é verídico. O banco não age dessa forma, as operadoras de cartões não agem dessa forma. Se houver alguma irregularidade, esse cancelamento de cartão é feito online. Ninguém vai buscar o cartão na sua residência. E com a facilidade de se obter dados das pessoas, fica difícil agir defensivamente para evitar cair em um golpe. Mas todo alerta é importante, bem como fazer a denúncia quando necessário. Então, na verdade, eu não sei nem como prevenir a respeito disso. Porque é uma coisa, acho que para mim foi aleatória, porque não buscou dados de mim, eu não mandei mensagem para ninguém com meus dados, coisa de cartão de crédito, nada disso, né? Mas, independente disso, temos que tomar muito cuidado. A gente está vendo hoje negócio de clonagem de WhatsApp o tempo todo, né? Mas é importantíssimo, e a gente conta com isso, a cooperação da população em registrar esses acontecimentos, né? Lembrando que atualmente os crimes de estelionato, para que haja um procedimento policial, precisa de manifestação expressa da vítima, é condicionada a representação. Então, além de fazer a ocorrência, é necessário que ela compareça à delegacia e manifeste o seu interesse em inaugurar aquele procedimento investigativo e registrar esse fato, porque nós vamos nos municiando de dados.
A Mega Sena teve um ganhador. Um apostador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no sul do país, levou a bolada de 43.200.000 reais. O apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.380. Os números foram 11, 16, 20, 24, 39 e 53. Outros 59 apostadores acertaram 5 dezenas e vão levar cada um prêmio de R$ 65.129,22. Mais 5.566 apostas acertaram 4 dezenas e vão levar um prêmio de R$ 986,24. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para quarta-feira. O prêmio previsto para o concurso 2.381 é de R$ 3 milhões. Na sequência, tem futebol no 30 minutos. Série B, Cruzeiro ainda não conseguiu vencer na competição. Na Série A, América tropeça contra o Flamengo. E Atlético recebe São Paulo no Mineirão e vence com placar magro. Agora a gente fala de futebol. Está difícil para o Cruzeiro, hein? Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado o Cruzeiro passou um sufoco danado. Com um gol contra e um gol de Marcinho, o time celeste empatou em 1-1 com o Goiás no Mineirão. Os primeiros minutos da partida foram de boas chances para os dois times. As duas equipes já haviam finalizado 9 vezes, com boas chances para cada lado. Aos 11 minutos, o lateral direito Joseph, livre na área celeste, o camisa 23 da Raposa, tentou recuar para Fábio, usou o peito, mas acabou mandando a bola para o fundo das redes. Aí não teve jeito, gol contra. Depois disso, o Cruzeiro não conseguiu armar suas jogadas. Ao final do jogo, aos 43 minutos, Felipe Augusto entrou para a esquerda, tocou para Bruno José, que recuou para Marcinho chegar chutando de canhota. O time celeste, então, empatou, mas o placar final ficou sendo 1 para o Cruzeiro e 1 para o Goiás. Em sua estreia, o técnico Mozart afirmou que o jogo era favorável para o Goiás. Não é fácil jogar contra uma equipe que marca bem, que baixa as linhas, que marca com 8, com 9, com 10 jogadores. Acabou com o episódio do gol, tornou o jogo mais favorável a eles e nós conseguimos buscar o empate. Conseguimos construir ainda outras chances de gol. O Tadeu fez 2 grandes defesas. Então, assim, eu venho aqui para enaltecer o que esses jogadores fizeram. É óbvio que nós queríamos vencer. Eu, mais do que ninguém, pode ter certeza que queria vencer. Mas se você também não ganha, não perde. Principalmente um jogo como esse, que você criou situações. E pelo episódio, o jogo ficou favorável a eles. Para o treinador, agora é preciso fazer correções e seguir focado na competição. Depois que nós empatamos, eles, enfim, tem que enaltecer o que esses caras fizeram hoje. Os jogadores estão de parabéns, lutaram pelo empate até o fim, criaram chance para vencer o jogo. É isso, é óbvio que nós temos coisas para ajustar, para corrigir. Mesmo se tivesse ganho, nós teríamos coisa para corrigir, faz parte do processo. E é isso, descansar e pensar na ponte. Para os jogadores, é preciso a organização. A partir de agora, só a vitória importa. Falar que não foi o resultado que a gente queria, obviamente, né, pela necessidade de vitória, mas é um ponto que vai ser muito importante. É um ponto de recomeço, um ponto que a gente está se esforçando muito. Eu acho que a gente agora começou a encaixar as coisas e as coisas vão começar a funcionar. Eu acho que esse gol significa muito para o grupo, para a equipe, e pode ter certeza aí que a gente vai buscar e vai dar esse acesso aí, porque a gente vai correr muito atrás disso. Meu primeiro gol aqui no Mineirão, é claro que a gente foi em busca da vitória, a gente lutou até o final, conseguimos empate, um ponto importante no decorrer como foi a partida, mas agora a gente trabalhar, seguir o nosso objetivo, que é conseguir as vitórias fora e dentro de casa. E conseguir somar ponto o mais rápido possível para dar tranquilidade para a gente trabalhar a semana. E vamos em busca do nosso objetivo. O próximo jogo do Cruzeiro é contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli.
Há 7 jogos sem vencer, eliminado na Copa do Brasil e com 3 derrotas seguidas na Série A, o América perdeu de 2-0 para o Flamengo no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vindo de 2 derrotas consecutivas na Série A do Campeonato Brasileiro, o América entrou em campo contra o Flamengo neste domingo no Maracanã, em busca dos primeiros pontos na competição. Mas o Coelho pouco incomodou o rubro-negro, que venceu por 2-0 com gols de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz, um em cada tempo. Com o resultado, o América se mantém na lanterna sem pontuar. O rubro-negro assume a 3ª posição, com 6 pontos. O América volta a campo na próxima quinta-feira, às 4h da tarde, na Arena Independência, contra o Cuiabá, pela 4ª rodada. Situação complicada do América. Enquanto isso, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0 no Mineirão, sem sofrer gol como mandante em 14 partidas da temporada de 2021. Mas, diferente do que esperava o torcedor, o autor do gol da vitória foi outro. Jogando no Mineirão, o Atlético começou melhor com um Hulk livre no meio-campo para arrancar e buscar jogadas com os companheiros. E foi dito e feito. Aos 16 minutos, Hulk achou Ioran na direita, que cruzou o rasteiro e viu Jair apenas completar para o gol. 1-0 para o Galo. O São Paulo até que tentou investidas, principalmente pela direita. Criou situações e arriscou um chute perigoso que passou perto do gol de Everson. Na zaga, Miranda sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Hulk também preocupou após um choque com Bruno Alves, que lhe causou dores nas costas. A segunda etapa foi sem emoção. O São Paulo estava mais presente com a posse de bola, mas com pouquíssima criatividade. Crespo tentou modificações para deixar o time mais presente no ataque com Rojas e também Galeano. Porém, nenhuma das alterações surtiu o efeito desejado. A atuação do Galo também seguiu morna. Com um jogo seguro, mesmo sem ser tão efetivo nas finalizações, o Atlético Mineiro fez o dever de casa para ficar com os 3 pontos. Pela avaliação de Cuca, foi um grande jogo devido ao comprometimento dos jogadores com a partida. Lógico, depois que se fez o gol, o adversário mudou, teve o Miranda que saiu machucado, abriram mão do terceiro zagueiro, fizeram a linha de 4 e você tem que se adaptar a isso novamente. E a equipe se adaptou muito bem, apesar da gente não ter tido grandes oportunidades, teve uma ou outra ainda, nós não tivemos grandes riscos atrás também. E num jogo desse tamanho, isso é muito importante, né? Mais uma partida que você não toma gol e pega corpo. Isso é um jogo de 2 equipes que vão lutar na parte de cima, sem dúvida nenhuma. Nátio Fernandes não teve uma atuação tão notável, mas foi a campo mesmo vivendo um drama pessoal, o falecimento da avó Sara na Argentina. Isso não passou despercebido por Cuca, que não esperava que o meia fosse jogar. Treinei sem ele, treinei uma parte com o Dila e a outra com a Chaporã. Por isso que a gente hoje, quando tirou o Johan, fez essa troca, porque a gente havia treinado isso ontem e pudemos dar oportunidade para o menino, né? Que felicidade que a gente tem, imagina ele. E hoje ninguém esperava que ele fosse jogar, porque ele estava muito abatido e ele falou que ele queria dar esse presente para a avó dele e para mim, para o Rodrigo, que fomos atrás de tudo que a gente podia para poder ele viajar, e infelizmente não conseguimos, e aí mostra o grande profissional, o grande caráter que ele tem e a força do grupo também que abraçou a causa dele em busca dessa vitória. Como mandante, o Galo não perde para o São Paulo desde 2016. O clube alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira às 19h, quando encara o Internacional em Porto Alegre, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo, atualiza os números da Covid-19 e fala de máscaras. Sem elas, o rumo da pandemia pode mudar e para pior, afirmam especialistas. Sem ampla cobertura vacinal, não dá para negociar o não uso da máscara. O item protege mesmo quem já teve o coronavírus e já tomou vacina.
Afinal, há muitas perguntas sobre a Covid-19 a serem respondidas. Além disso, há o risco de reinfecção e as novas variantes que vão surgindo e não sabemos sobre a eficácia das vacinas para essas cepas. A maioria já entendeu. A máscara é indispensável para afastar o contágio do coronavírus. Para os especialistas, só dá para abandonar o item quando tiver ampla cobertura vacinal, o que não é o caso do Brasil. Quanto à liberação das máscaras, né, é uma coisa muito complicada, porque a gente já está há 1 ano e meio de pandemia, a gente já sabe qual é o papel das máscaras, a gente já sabe que ela protege, que ela não serve só para quem está doente, para não passar para os outros, ela te protege de você não se infectar também, né? E cá entre nós, de todos os incômodos que essa pandemia trouxe, a máscara é um dos menores, né? Então, não faz sentido a gente querer liberar máscara quando a gente tem só 10% da população totalmente vacinada, né? Eu sou professor na Universidade de Copenhague também. Hoje eles mandaram um e-mail falando que dentro da universidade não vai precisar mais máscara, mas só entra dentro da universidade quem estiver vacinado. Nas ruas de Patos de Minas, poucos são flagrados sem máscaras. No momento de aumento na transmissão da Covid-19 no município, melhor mesmo não arriscar. Se você estiver em um ambiente em que a imensa maioria das pessoas está vacinada, ok você não usar máscara, porque a circulação do vírus ela vai ser bem menor. Mas se você está vacinado e você é a imensa minoria, é muito perigoso você não usar a máscara, porque você pode se infectar, o vírus pode entrar em você e você acabar selecionando uma variante que escapa da vacina. Então, máscara para todo mundo que foi vacinado e que já foi infectado. No boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, são mais 30 mortes confirmadas nesta segunda-feira. 43.145 mineiros perderam a luta para a Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram confirmadas quase 1.900 novos casos e se aproxima de 1.685.000 infectados. Pouco mais de 1.547.000 estão recuperados e 94.721 pessoas estão em acompanhamento, internadas ou em isolamento domiciliar. A gente fala agora da previsão do tempo. A semana começa fria na região e a temperatura mínima deve ter ligeiro aumento nesta terça-feira. Segundo o INMET, o tempo fica estável e o céu vai de claro a nublado. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Segunda-feira com poucas nuvens em Patos de Minas e a máxima não passa de 27 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Na terça-feira a temperatura varia de 16 a 28 graus. Em Presidente Olegário, nesta terça-feira, previsão de céu claro e temperatura entre 17 e 28. Em Carmo do Paranaíba, céu vai de claro a encoberto e máxima de 27. Em Lagamar, céu claro e termômetros variando de 18 a 28 graus. Tempo aberto também em Coromandel, com máxima prevista de 29 graus para esta terça-feira. Já no 30 Minutos, as celebrações no dia de Santo Antônio em Patos de Minas. Neste domingo, dia de Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas, teve celebração especial na Catedral. O povoado surgiu e desenvolveu após a doação do patrimônio a Santo Antônio de Lisboa, em 19 de julho de 1826, a fim de se edificar um templo e também cômodo dos povos. Feita a doação, no mesmo ano edificou-se uma capela. Em 1954, transferiu-se definitivamente o movimento religioso para a nova igreja, cuja construção teve início em 13 de junho de 1934 e tornou-se
a Igreja Catedral em 1950. Foi elevado Antônio dos Patos. Para celebrar a data, tradicionalmente, a Igreja Católica realiza a missa em louvor a Santo Antônio, padroeiro de Patos de Minas. Tenho certeza, né, que é o Dia Municipal de Patos de Minas que traz para nós essa lembrança do Santo Antônio, que é um santo caridoso, né, que distribui o pão na toda terça-feira. A gente tem um costume já, né, que é o defensor da fome, né. Às vezes as pessoas até costumam se alegar que é o santo casamenteiro, né? Então muita gente às vezes vem ou agradecer alguma graça, né, ou às vezes pedir alguma graça. E também simboliza o nosso padroeiro da Catedral de Patos de Minas, né? Para cada religioso, momento de agradecer. Todo ano eu venho acompanhar, rezar e agradecer e interceder pelas graças que ele nos proporciona, né? Também teve carreata pelas ruas de Patos de Minas para homenagear o padroeiro da cidade. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, foi um presbítero e doutor da igreja, com milhares de devotos na região, sendo um dos mais queridos em todo o mundo. O seu trabalho com os pobres foi essencial para que fosse rapidamente reconhecido como santo após sua morte. Também desenvolveu um grande amor pela figura do menino Jesus, que teria recebido visões dele enquanto estava em oração. Por isso, o santo é representado carregando-o nos braços, junto a um ramo de lírios, símbolo da castidade. Segundo o bispo Dom Cláudio Nori, Patos de Minas tem fortes ligações com o santo. A devoção chegou bem no início. Os primeiros moradores trouxeram essa devoção, tanto que dedicaram aqui esse local, né, a Santo Antônio, e ficou como sinal da presença, né, dos primeiros moradores aqui em Patos de Minas, com essa devoção a Santo Antônio. Além de padroeiro de Patos de Minas, o santo ainda é conhecido como Santo Casamenteiro. Nós o invocamos, sobretudo nesse tempo de grande apreensão por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia. E tem quem o invoca também para ter um amor na sua vida, para poder formar uma família, constituir uma família. Isso também é muito interessante, porque Santo Antônio deve também sempre motivar as pessoas a viver em família. Que nós saibamos também viver cada vez melhor em família. Para homenagear Santo Antônio, uma veneração da relíquia do santo foi realizada e logo após uma carreata, que percorreu vários bairros e passou em frente à igreja matriz das 8 paróquias da cidade. Santo Antônio é o padroeiro, né, da cidade, é padroeiro também da catedral e é padroeiro também da diocese. Por isso essa presença, essa visita a todas as outras igrejas das outras paróquias. O Jornal 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem muita informação chegando agora com ele, Gui Boaventura, que já divide a tela comigo. Olá, Gui, boa tarde, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Passou bem de final de semana? Muito bem, graças a Deus. Coisa boa. Descansou? Também. Passou frio? Passei frio. Passei nada? Passei frio não. Ó, eu te falei, hein, Gui, aquele dia lá, falei que eu tinha sonhado que ia chover e que estava fazendo frio. E meu sonho se realizou, sou uma pessoa profética. Você está melhor do que o homem do IMET. Estou melhor que o IMET. Não precisa eu posso virar a garota do tempo. Não precisa de recorrer ao IMET. É só perguntar se a Isis sonhou. Sonhou com o quê? Sol, chuva, frio, calor? Ah, tudo certo. Pois é, foi engraçado. E foi bom, né? Eu tava reclamando, cadê o inverno, cadê o inverno? Sei que ainda falta aí uma semana, choveu mais ou menos. Choveu aqui na cidade, na sexta-feira, né? Choveu. Você já tava pra fazenda, já? Já tava fora. E lá, choveu? Não. Não? Engraçado, hein? Ia ser bom, né? Pra dar uma equilibrada aí na poeira, né? Nas estradas aí, que sempre sofrem também. Tem que chover. Aliás, até a gente vai falar sobre isso, porque o que se prevê aí é uma das maiores secas
dos últimos anos, né? Dos últimos anos aqui no Brasil. 1986. Esse fenômeno Laninha, que está prevalecendo ainda no Brasil, ele pode voltar, aliás, ele terminou, né? Mas ele pode voltar em outubro, princípio de outubro, e aí, se ele voltar em princípio de outubro, nós poderemos ter uma diminuição muito grande da chuva nos estados de Minas, São Paulo, Goiás, no Distrito Federal, consequentemente, claro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma região muito grande e uma região que necessita de muita chuva, né? Primeiro que aqui a nossa região é a caixa d'água do Brasil. E segundo, que é a região mais... Esse é o que mais período de produz safras, grãos não é? no Brasil. Esse é o período de safras, não é? Outubro, né? Setembro, outubro é o período de planta, né? Período de plantar, plantio. começar a plantar. E é preciso chover, chuva, tem que ter chuva na primavera, final da primavera, tem que ter chuva no verão, né? Se não tiver, aí dana tudo. E o produtor sofre, né? Sofre quem planta, sofre quem tem gado, sofre quem precisa das estradas. Falta de água não tem... Né? Com falta de água não tem graça, né? Porque até, assim, a gente mostra, né, sempre essa situação, principalmente das estradas rurais, que quando chove demais sempre tem um problema. E quando está seco demais também, aí tem problema dobrado, né? Então... Estrada rural tem problema quando chove, quando não tem manutenção. Sim. Quando é feito como é feito aqui na nossa região, mal e porcamente. Né? Principalmente aqui no município de Patos de Minas. As estradas vicinais aqui do município de Patos de Minas é uma brincadeira, né? Em qualquer tempo que elas são utilizadas, elas estão em péssimas condições. Nunca estiveram boas de uns anos para cá, né? De muitos anos para cá, as estradas vicinais sempre estiveram muito ruins. E não dão manutenção, não tem encascalhamento, não tem nenhum outro tipo de coisa para ajudar. E hoje nós temos muito mais veículos pesados andando pela zona rural do que há algum tempo atrás, né? Justamente, então, a gente muito já complicado fez. Isso. A gente já fez várias matérias, inclusive eu acho que uma deve ter uns 2 anos, ou talvez até 1 ano, de um produtor que teve que descartar toda a produção dele de leite porque não tinha como passar pela estrada devido às grandes valas, né? Porque o carro realmente não passava. Aí imagina um caminhão que tem que ir recolher esse leite, né? Prejuízo aí para todo mundo. Hoje nós temos verdadeiras empresas na zona rural aí, né? Empresa de produção de leite, produção de grãos, produção de hortifrutigranjeiros, né? E são desprezados, aí, relegados a uma estrada do jeito que está aí. Mas, pois enfim, quando eles não arcam com os prejuízos, né? Vamos torcer para que um dia isso mude. E um dia muda, tudo muda. Tudo muda, né? Tomara, né, Gui? Vai evoluir, né? Para melhor, que mude para melhor, né, Gui? Sim, claro. Porque senão... Gui, hoje teve vacinação, está acontecendo, né, no momento, vacinação das pessoas deficientes. Na semana retrasada, né, a gente mostrou aí que algumas pessoas até furaram fila ou por falta de informação ou porque realmente aproveitaram o momento. E hoje teve aí a retomada dessa vacinação aos deficientes. E a fila estava daquele jeito, né, dobrando o quarteirão lá do Projeto Saci. Também outra coisa que eu não entendo, sabe? É um negócio previsto... É uma coisa que todo mundo sabe, é só somar 2 mais 2, sabe o que vai acontecer e faz do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, não importa. Isso é o desleixo da administração pública. Porque tem fila, porque está aglomerando, é porque eles quiseram que tivesse, porque saber eles sabiam, não é possível. Estava planejado, né? Não planejaram. Vai aglomerar, mas não tem problema, nós estamos vacinando, deixa aglomerar. É complicado. É difícil, né, Gui? Então, vamos começar essa semana, né? Porque muita coisa aí no programa. Eu volto na quarta-feira aqui com você. Grande abraço. Para você também, Isis. Boa tarde. Boa tarde.